Oi gente, tudo bom? Esse é mais um vídeo para o Clube das Quartas-feiras e hoje eu vou falar sobre ciúmes. Tem um trabalho sobre Freud falando sobre isso. Bom, o nome do trabalho que Freud fala sobre os tipos de ciúme, né? Ele categoriza o ciúme em 3 tipos, sobre alguns mecanismos neuróticos no ciúme, na paranoia e na homossexualidade. Esse é um trabalho de 1922 do Freud. Então, Freud inicia esse trabalho falando sobre uma conceituação do ciúme, né? Então, o ciúme é um dos estados afetivos que, como o luto, podem ser designados como normais. Então, aqui ele categoriza o ciúme da mesma maneira que o luto. Então, o luto também é, de fato, algo muito normal de acontecer. E aí, nos exageros é que está o problema, tanto na questão do ciúme como no luto, que vira uma melancolia, que vira uma depressão, né? Quando parece estar ausente no caráter e na conduta de alguém, justifica-se concluir que sofreu uma forte repressão e por isso tem um papel tanto maior na vida psíquica inconsciente. Então ele fala na ausência desse ciúme, né, a pessoa vive livremente sem essa questão do ciúme porque houve uma repressão muito grande da manifestação desse. Os casos de ciúme anormalmente intenso encontrados na análise mostram-se constituídos de 3 camadas. Esses estratos ou estágios do ciúme podem receber os nomes de 1. Competitivo ou normal, 2. Projetado e 3. Delirante. Psicanaliticamente, há pouco a se dizer desse ciúme normal. É fácil ver que ele se constitui essencialmente do luto, da dor pelo objeto amoroso que se acredita haver perdido, e na injúria narcísica, na medida em que essa se diferencia da outra, e também de sentimentos hostis pelo rival favorecido e de um grau maior ou menor de autocrítica, que busca responsabilizar o próprio eu pela perda amorosa. Esse ciúme, embora chamemos ele de normal, e a gente coloca em muitas aspas esse normal, porque não há aquele enquadramento do normal ou anormal, né, dentro da análise, da psicanálise, está longe de ser inteiramente racional. Nenhum dos ciúmes são racionais, né? Isto é, nascido de relações presentes proporcional às circunstâncias reais e totalmente governado pelo eu consciente, pois é profundamente enraizado no inconsciente. Da continuidade, é que é importante, que ele vai falar lá do complexo de Édipo. Então, ele vai dar continuidade aos primeiros impulsos da afetividade infantil e vem do complexo de Édipo, ou do complexo de irmãos do primeiro período sexual. O que é esse complexo dos irmãos ali? Quando a criança está passando pela fase edipiana, tem o seu pai e sua mãe ali, aquele triângulo amoroso. E aí ele fala aqui do complexo dos irmãos também. O irmão, ele é tido como intruso dentro daquele meio, né? Então há aquele ciúme, aquele ser odiado, aquele ser que vai tomar o seu lugar. Então esse seria o enquadramento desse ciúme dito normal. É aquela angústia de você perder o seu objeto desejante para um rival. Tem essa questão narcísica ferida diante de tudo isso. Ele segue falando que, no entanto, é digno de nota que algumas pessoas o experimentam de uma forma bissexual, ou seja, pode haver no homem, além da dor pela mulher amada e do ódio pelo rival, tristeza por causa do homem inconscientemente amado e ódio pela mulher como rival num ciúme reforçado. Sei também de um homem que sofria enormes ataques, ele chega a citar aqui um caso, de ciúme que segundo seu próprio relato, sentia tormentos atrozes ao se pôr conscientemente no lugar da mulher infiel. Aqui ele exemplifica essa questão da bissexualidade dentro desse ciúme dito normal. Então é o ciúme pelo outro, a rivalização por esse terceiro que entra na relação, e ao mesmo tempo, como ele fala aqui num caso que ele lembra, a colocação desse ciumento no lugar daquela figura amada, daquela figura, então ser desejado. Então há esse conflito sexual nessa relação do ciúme dito normal. A sensação de completo desamparo que então experimentava, as imagens com que descrevia seu estado, abandonado à sanha do abutre, como prometeu, ou lançado ao ninho de cobras amarrado, ele próprio ligava as impressões deixadas por alguns ataques homossexuais quando era menino. Então aqui
esse caso que o Freud traz, né? Ele traz questões aí do seu paciente que vão remontar lá aquelas brincadeiras infantis entre meninos e tal, e que virou aqui aquela forma de ciúme. Aí a segunda forma de ciúme que o Freud fala, chamado de ciúme projetado, e como o próprio nome diz, e a gente acaba lembrando do mecanismo de defesa ali da Ana Freud e da projeção. O que é essa projeção? Nada mais é do que eu jogar no outro aquilo que é muito difícil lidar dentro de mim, né? Então, eu tenho questões minhas, internas, conflitantes, questões que eu não consigo lidar, então eu digo que é o outro, e não sou eu. Porque quando eu jogo isso pra fora, eu lido melhor com aquilo que é do outro, e não com aquilo que é meu. Então, ele fala sobre esse ciúme projetado. Ele vai derivar tanto no homem como na mulher da própria infidelidade realmente praticada ou de impulsos à infidelidade que cederam à repressão. Então, o que é isso que o Freud está falando? Então, dentro de um relacionamento, vamos colocar ali um relacionamento heterossexual, né? Um homem e uma mulher. E aqui mais pra frente ele fala sobre a questão sexual. Mas vamos colocar a situação de um casal heterossexual e... né, tem um relacionamento, seja namoro, seja ficante, seja casamento, enfim, um relacionamento entre os dois, né, um relacionamento monogâmico. Mas existe o quê? Você olha para outras pessoas fora do seu relacionamento ou você só acha o seu parceiro, parceira lindo e maravilhoso? Não, você vai olhar no seu contexto social, você vai achar outras pessoas bonitas, outras pessoas atraentes e de repente passa um pensamento, né? Tem uma atração, tem um negócio aí. Mas de repente você até sonha com as pessoas assim, fora do seu relacionamento. Ou vem um desejo muito forte de, ai, como seria estar com aquela pessoa. Ou, né, então tudo isso está no campo do imaginário, da fantasia. Ou acontece mesmo, uma traição. Você vai lá e trai a sua parceira, seu parceiro. E aí vem a culpa. Como que eu vou lidar com tudo isso? Seja efetivamente um caso que aconteceu, que virou algo concreto, ou aquilo que estava no campo da fantasia. Então vem o que? A repressão. Vale lembrar que nós estamos falando de um trabalho de 1922, período lá do Freud, que a repressão era fortíssima. Não que hoje não seja também, né? Que exista repressão. Mas, assim, era uma época de mais repressão, mais questão de fidelidade, mais questão de repressão sexual e tudo mais. Então, imagina você colocar que aconteceria uma coisa dessa. Nunca na face da Terra isso, né? Então, como lidar com tudo aquilo? Vem todo esse desejo, vem essa vontade, ou aconteceu, e vem a culpa. E aí, a culpa é minha, eu que fiz, eu que pensei. Mas eu não suporto lidar com aquilo que é meu desejo. Então, o que esse ciúme projetivo faz? Joga no parceiro. Então, eu, mulher, lá no meu relacionamento heterossexual, lá com meu parceiro, olhei para outros homens, desejei outros homens, mas eu não consigo lidar com isso. Então, eu jogo o que foi ele. Ele que olha para outras mulheres, ele que deseja outras mulheres, ele que saiu com outras mulheres. Essa é a projeção. Porque aí eu lido com esse ciúme, com esse desejo fora de mim. É dele, não é meu. Né? Eu lido dessa maneira. E aí, depois desse, Freud fala... Deixa eu ver o que mais que ele fala aqui. Tá. A experiência cotidiana mostra que fidelidade, sobretudo aquela exigida no casamento, é mantida em face de contínuas tentações. Quem nega em si próprio, contudo, sente sua pressão de forma tão intensa que faz uso de um mecanismo inconsciente para se aliviar. Esse mecanismo inconsciente para se aliviar é essa projeção. Obtém esse alívio, essa absolvição perante sua consciência quando projeta seus próprios impulsos à infidelidade no parceiro, ao qual deve fidelidade. Esse forte motivo pode, então, servir-se das percepções que revelam o mesmo tipo de impulso inconsciente no outro. E a pessoa poderia justificar-se com a reflexão de que o parceiro ou parceira provavelmente não é também muito melhor do que ela. Então, assim, não, ele deseja, ele faz as coisas erradas, ele pensa, então ele não está no pedestal de perfeição, não sou eu. Os costumes sociais levaram sabiamente em conta esse fato, concedendo alguma margem
Há um anseio de agradar da mulher casada e há um anseio de conquistas do marido, esperando assim desafogar e tornar inofensiva a imperiosa tendência à infidelidade. Então, aqui em 1922, né, estamos falando desse período, porque nessa época e ainda hoje existe esse pensamento muito arcaico de que não, o homem realmente é infiel e tudo mais, né? Então, e que assim, a mulher tá ali com aquela anseio de ser conquistada pelo marido e o homem é isso mesmo, ele é o gavião que vai conquistar outras, né? Esse tipo de pensamento que vem ali. A convenção estabelece que nenhum dos dois deve considerar os pequenos passos do outro na direção da infidelidade, e geralmente consegue que o desejo provocado pelo novo objeto encontre satisfação no próprio objeto, no certo retorno à fidelidade. Mas o indivíduo ciumento não quer admitir essa tolerância convencional, não acredita que haja uma parada ou uma volta no caminho encetado, que o flerte social possa representar um seguro contra a real infidelidade. Ao tratar um ciumento como esse, não devemos contestar o material em que ele se apoia, podemos apenas procurar induzi-lo a uma outra avaliação do material. Então aqui ele fala até a própria forma de lidar. Voltando um pouquinho, quando ele fala assim, geralmente ele consegue que o desejo provocado pelo novo objeto encontre satisfação no próprio objeto, num certo retorno à fidelidade. Quando a gente vai para uma questão de análise, né? A psicanálise, ela vem para nos libertar de muitas coisas. Aqui a gente falando numa questão de neurose, né? A neurose de que eu não consigo lidar com aquilo que eu desejo, então eu tenho neurose, então eu sou neurótico. O que eu quero dizer com isso? E o Freud? Não é que você tem que realizar, né? Que muitas vezes realiza-se esse desejo, mas é uma forma de lidar com esse desejo. De que maneira eu lido? Primeiro, olhando para ele. Então, o neurótico precisa olhar para esse desejo que existe. Então, eu estou dentro de um relacionamento monogâmico, que hoje nós sabemos que existem vários tipos de relações, relacionamento aberto, poliamor, enfim, outros tipos de relacionamento. Mas eu estou inserido num relacionamento monogâmico, que eu aceitei essa relação de fidelidade com meu parceiro, mas existem em mim desejos. Eu olho para outros, acho bonito, tenho desejos sexuais pelo outro, preciso admitir esse desejo. Para mim é inconcebível essa traição, é inconcebível fantasiar sobre isso. E aí, essa neurose, essa pulsão fica ali, me perturbando, para fazer alguma coisa com ela. E aí eu jogo numa forma de um ciúme doentio, um ciúme projetivo. Então, dentro da análise, da psicanálise, é o quê? Lidar com isso, olhar para esse desejo. Ele existe. O que eu faço com isso agora? Eu realizo, eu faço uma sublimação disso, né? O que é a sublimação? Eu vou realizar de uma outra maneira, eu vou afogar esse sentimento de uma outra maneira, mas não abafá-lo, não fazer de conta que ele não existe e não jogar no outro. Esse jogar no outro é um sintoma também para tentar lidar com isso que perturba, com essa pulsão sexual que está acontecendo. E aí a psicanálise vem para você o quê? Olhar para esse desejo. Olhe para ele. Ele existe, dê nome a isso que existe e veja o que você vai fazer com tudo isso. Daí ele vem, então, falar de uma evolução, na sequência do trabalho dele, uma evolução desse ciúme chamado projetivo, que é o ciúme delirante. Então, ele é pior que o projetivo, que além de projetar, você tem uma convicção de que existe mesmo, de que as coisas aconteceram. Então, por mais que o parceiro fale que não, por mais que não existam provas, você tem certeza que você é traído. E tem um tchan a mais aqui, tem um porém a mais, esse ciúme delirante. É certo que o ciúme originado de uma tal projeção tem caráter quase delirante, mas ele não resiste ao trabalho analítico que revela fantasias inconscientes da própria infidelidade. Ele termina então falando sobre, esse trechinho aqui, ele termina falando sobre o projetivo. Então, o ciúme originado da projeção, ele tem caráter quase que delirante, aí ele vira delirante. Mas o ciúme projetivo, ele não resiste ao trabalho analítico. A análise consegue trabalhar com esse tipo de ciúme porque ele vai revelar as fantasias que estão por trás dessa própria infidelidade inconsciente ou fantasística ali.
O mais problemático, Freud fala, é o verdadeiro delirante. Ele também vai prover de reprimidas inclinações à infidelidade, mas os objetos dessa fantasia são do mesmo sexo do indivíduo. O ciúme delirante corresponde a uma homossexualidade desandada e justificadamente toma seu lugar entre as formas clássicas da paranoia. Como tentativa de defesa de um impulso homossexual extremamente forte, ele pode ser descrito no homem com a seguinte fórmula: não sou eu quem o ama, é ela. Não sou eu que deseja, não sou eu que acho o outro homem bonito, é ela. Imagina, eu não posso de forma alguma desejar outro homem, eu sou heterossexual. É ela que deseja, é ela que acha bonito, é ela que o quer. Num caso de delírio de ciúme, devemos estar preparados para encontrar ciúme de todas as 3 camadas, nunca da terceira somente. Então, nesse ciúme delirante, ele é uma junção, ele é um combo desse ciúme considerado normalzinho, com a projeção, e mais essa questão homossexual por trás de tudo isso. E aí Freud segue falando sobre a questão da paranoia. Aí ele fala que por razões já conhecidas, casos da paranoia não se prestam geralmente a uma investigação psicanalística, e era a opinião do Freud, né, e diferentemente de Lacan. No entanto, o estudo intenso de 2 paranoicos me possibilitou descobrir algo novo recentemente. Aqui ele fala sobre os casos dele aqui. Ele fala sobre um ciúme muito doentio desse paciente que tinha uns delírios, né? Que ele tinha ataques isolados, que duravam alguns dias. E esse caso que o Freud traz, ele acontecia no dia seguinte a um ato sexual. Satisfatório para ambos ali. É lícito concluir que a cada vez após a satisfação da libido heterossexual, o componente homossexual, simultaneamente estimulado, impunha sua expressão com o ataque de ciúme. Aí os ataques retiravam seu material da observação de pequenos indícios imperceptíveis para outra pessoa, nos quais se revelava para ele o inconsciente coquetismo da mulher. Aí ele fala o que seria isso aqui, né? Então, a mulher dele, num dia lá, foi num lugar e resbalou a mão na mão de um homem. Ou ela sorriu de uma forma estranha para uma pessoa. Então, ele mostra o nível da paranoia do sujeito que observa cada passo milimetricamente de seu parceiro como um ataque, como uma traição. Tudo. Essa questão da paranoia. Ele demonstrava uma atenção extraordinária para essas manifestações do inconsciente da esposa e sempre sabia como interpretá-las corretamente, de modo que sempre tinha razão, e podia invocar também análise para justificar seu ciúme. Na verdade, sua anormalidade se reduzia ao fato de que observava mais agudamente e dava bem mais importância ao inconsciente da mulher do que um outro pensaria em fazer. Lembramos-nos também que os paranoicos perseguidos se comportam de maneira muito semelhante. Também eles nada veem de indiferente nos outros em seu delírio de referências. Utilizam os menores sinais que esses outros desconhecidos lhe dão. O sentido do seu delírio de referências é que esperam de todos os desconhecidos algo assim como amor, mas os outros não demonstram nada disso. Sorriem consigo mesmo, agitam suas bengalas ou até mesmo cospem no chão passar por ele. E isso realmente não se faz quando se tem algum interesse amigável na pessoa que está próxima. Faz-se isso apenas quando há indiferença para com essa pessoa, quando se pode tratá-la como se fosse ar, e com a afinidade básica entre as noções de desconhecido e inimigo. O paranoico não está tão errado ao sentir tal indiferença como hostilidade em relação à sua exigência de amor. Começamos a suspeitar que descrevemos de maneira insatisfatória o comportamento do paranoico ciumento e do perseguido, ao dizer que eles projetam para fora, para os outros, o que não querem perceber em seu próprio interior. Certamente eles o fazem, mas não projetam no vazio, ali onde não se acha nada semelhante. São guiados por seu conhecimento do inconsciente, isto sim, e deslocam para o inconsciente do outro a atenção que desviam do seu próprio inconsciente. Então, o marido ciumento reconhece a infidelidade da esposa em vez da sua própria infidelidade. Ao se tornar consciente e magnificar enormemente a infidelidade da mulher, ele consegue manter inconsciente a sua própria. Não, é ela que trai, é ela que tem desejo, não sou eu. Se tomamos esse exemplo como paradigmático, podemos concluir que também a hostilidade que
o perseguido sente nos outros é um reflexo dos próprios sentimentos hostis para com esses outros. É muito interessante essa parte aqui que Freud fala sobre essa hostilidade também. Então, eu sinto que o outro não vai com a minha cara, eu sinto que ele faz alguma coisa para me provocar, eu sinto... Aí pode ser uma manifestação inconsciente dos seus próprios sentimentos projetados também, que Freud traz aqui. Isso dá uma pegada, né, na gente bem forte. Como sabemos que no paranoico é justamente a pessoa mais querida do mesmo sexo que se torna o perseguidor, surge a questão de qual a procedência dessa reversão do afeto, e a resposta que se oferece é que a ambivalência afetiva, continuamente presente, fornece a base para o ódio, e o não cumprimento das reivindicações de amor o reforça. Assim, a ambivalência de sentimentos presta ao perseguido o mesmo serviço à defesa contra a homossexualidade que ciúme presta ao nosso paciente. Ele fala sobre os sonhos desse paciente. Os sonhos do meu paciente ciumento constituíram uma grande surpresa. Não se apresentaram simultaneamente à erupção de ataque de ciúme, mas ainda na vigência do delírio. E eram, no entanto, completamente livres de delírio e deixavam perceber os impulsos homossexuais subjacentes com disfarce não maior que o habitual. Como tinha pouca experiência com sonhos de paranoicos, tendia a supor que, de modo geral, a paranoia não penetra no sonho. Então, aqui Freud reconhece que na época que fez essa análise, analisando dele, ele não tinha. É muito interessante essas coisas de Freud, né? Porque ele mesmo coloca e volta atrás dos seus trabalhos e fala. Então, ele não tinha muita experiência na época, ele achava que a paranoia não penetrava nos sonhos, mas tudo vem à tona nos sonhos, né? O nosso inconsciente se manifesta ali também. Não era difícil observar o estado homossexual nesse paciente. Ele não havia formado amizades nem interesses sociais. Tinha-se a impressão de que somente o delírio se encarregara de desenvolver suas relações com os homens, como que para recuperar um tanto do que fora negligenciado. A pouca importância do pai em sua família e um vergonhoso trauma homossexual na infância haviam se combinado para reprimir a sua homossexualidade e obstruir-lhe a via da sublimação. Toda a sua infância e adolescência fora dominada por uma forte ligação à mãe. Entre os vários filhos, ele era o favorito declarado da mãe e desenvolveu em relação a ela um forte ciúme de tipo normal. Mais tarde, aí vem a escolha da esposa. Escolheu a esposa, governado essencialmente pelo motivo de tornar a mãe rica. Sua necessidade de uma mãe virgem se manifestou em dúvidas obsessivas quanto à virgindade da noiva. Os primeiros anos do seu casamento foram livres de ciúme. Depois, ele foi infiel à esposa e deu início a uma longa relação com outra mulher. Apenas quando, amedrontado por uma certa suspeita, ele pôs fim a esse caso amoroso e irrompeu nele o ciúme do segundo tipo, projetivo, com o qual ele pôde mitigar suas recriminações pela infidelidade. Logo, o ciúme foi complicado pelo acréscimo de impulsos homossexuais, que tinham o sogro por objeto e se tornou um completo ciúme paranoico. A questão do sogro aqui de novo, né? A gente viu atualmente uma questão de genro e sogro, né? E aqui interessante, né? Brincadeiras à parte, mas interessante isso aqui, porque o Freud fala sobre essa constituição do sujeito. Então, não tinha uma boa relação com o pai, né? Aqui tinha uma relação muito forte, o pai pouco dava importância, e a relação dele era muito intrincada com essa mãe. Muito mesmo. Então, o pai não tinha grande relevância, e ele que ele desenvolveu aqui um ciúme do tipo normal para com a sua mãe, ou seja, depois ele buscou na parceira uma mãe também. E aí, claro, que ele não conseguia ter uma relação muito boa com essa esposa, porque ele não havia como mulher, ele havia como uma mãe, né? Então, ele tentou realizar coisas com essa mulher, que trazer uma mãe rica, realizar uma mãe rica, que ele fala aqui. Mais tarde, quando ele escolheu sua esposa, governado essencialmente pelo motivo de tornar a mãe rica, sua necessidade de uma mãe virgem se manifestou em dúvidas obsessivas quanto à virgindade da noiva. Então, ele projetou nessa mulher a mãe, e ele começou a ter uma infidelidade dessa esposa, que depois tornou-se uma projeção, né? Eu não fui infiel, você que é infiel. E aí, depois, teve essa questão do sogro,
Ele começou a ter uma afinidade, ele começou a ter um desejo pelo sogro, que se tornou um impulso homossexual, com o sogro como objeto. Por quê? Porque ele faltou na constituição edipiana esse pai ali no meio, essa constituição com o pai, que teve pouca importância, né? E aí, essa conexão com o sogro acabou virando todo esse rolo aí. Sem análise, provavelmente, o meu segundo caso não seria classificado como uma paranoia persecutória, mas tinha que vê-lo como candidato a esse desfecho patológico. Nele havia uma ambivalência na relação com o pai, que era de extraordinária amplitude. Por um lado, ele era o mais decidido rebelde, que em tudo se afastava ostensivamente dos ideais e desejos do pai, e por outro, em camada mais profunda, era ainda o mais submisso dos filhos, que após a morte do pai, se privava do gozo das mulheres numa afetuosa consciência de culpa. Suas efetivas relações com os homens se achava claramente sob o signo da desconfiança. Com seu agudo intelecto, ele racionalizava essa atitude e sabia dispor as coisas de modo a ser enganado e explorado por amigos e conhecidos. O que com ele aprendi foi que pensamentos persecutórios clássicos podem estar presentes sem que ache crédito e valor. Eles transpareciam ocasionalmente durante a análise, mas ele não lhes dava importância e deles troçava sempre. Assim pode ocorrer em muitos casos de paranoia. E ao irromper essa enfermidade, talvez tomemos as ideias delirantes por novas produções quando terão existido há muito tempo. Então aqui Freud fala sobre essa questão, né, desse paciente com o pai e esses ideais que ele afastou, porque não consigo ter uma boa relação com meu pai, amo, vou transformar aquilo num ódio para não sofrer. E aí os pensamentos persecutórios existem, só que esse paciente não faz pouco caso desses pensamentos, não quer dar importância a esses pensamentos delirantes, e aí parece que eles surgiram do nada, mas eles estavam ali recalcados. Uma descoberta importante parece-me ser que um fator qualitativo, a presença de determinadas formações neuróticas, tem menor significação na prática do que o fator quantitativo, o grau de atenção, ou mais corretamente a medida de investimento que tais formações podem atrair. A discussão de nosso primeiro caso, do ciúme paranoico, levou-nos à mesma apreciação do fator quantitativo ao nos mostrar que a anormalidade ali constitui essencialmente no superinvestimento das interpretações do inconsciente alheio. Há muito conhecemos um fato semelhante da análise da histeria. As fantasias patogênicas, derivativos de impulsos instintuais reprimidos, então Freud fala aqui, os impulsos instintuais que são ali reprimidos, viram então essas fantasias doentes, patogênicas. Elas são toleradas longamente junto à vida psíquica normal. Então, junto à vida psíquica normal, elas são toleradas. Não produzem efeito patogênico até que, por uma reviravolta da economia libidinal, recebem um superinvestimento. Só então eclode o conflito que leva à formação de sintoma. Tá tudo quietinho ali, tudo paradinho ali. De repente, alguma coisa faz mexer e essa coisa eclode. Assim, com o progresso, né, e leva à formação dos sintomas. Assim, com o progresso de nosso conhecimento, somos impelidos cada vez mais a situar em primeiro plano o ponto de vista econômico. Gostaria também de perguntar se o fator quantitativo aqui enfatizado não basta para responder pelos fenômenos para os quais Bleuler e outros propuseram recentemente o conceito de ligação. Seria preciso apenas supor que um aumento da resistência numa direção do fluxo psíquico tenha por consequência o superinvestimento de uma outra via e, com isso, a inserção desta no fluxo. Em meus dois casos de paranoia, evidenciou-se uma instrutiva contraposição nos sonhos. Enquanto no primeiro caso eles eram sem delírios, como eu já disse, o outro paciente produziu sonhos persecutórios em grande número, que podem ser vistos como precursores ou substituto das ideias delirantes de mesmo conteúdo. O perseguidor, do qual ele escapava com grande angústia, era geralmente um touro, ou algum outro símbolo de quê? Virilidade, que às vezes ele próprio reconhecia no sonho mesmo como representação do pai. Certa vez relatou um sonho de transferência paranoico bem característico. Ele fala aqui
sobre uma transferência, né, uma contratransferência que o paciente teve com o próprio Freud. Via-me fazendo a barba, esse sonho, em sua presença, e notava pelo odor que eu utilizava o mesmo sabão que o seu pai. Olha a transferência que esse paciente teve com o Freud ali, de uma figura paterna. Eu o fazia para obrigá-lo à transferência do pai para a minha pessoa. A escolha da situação do sonho demonstrava inequivocadamente o menosprezo do paciente por suas fantasias paranoicas e sua descrença quanto a elas, pois a evidência cotidiana lhe mostrava que eu poderia usar sabão de barbear na situação em que nos achávamos, e que nesse ponto não oferecia, portanto, nenhuma base para a transferência paterna. A comparação dos sonhos dos nossos pacientes nos ensina, porém, que a questão de a paranoia ou outra psiconeurose poder ou não penetrar nos sonhos repousa numa concepção equivocada dos sonhos. O sonho se distingue da vigília pelo fato de aceitar conteúdos do âmbito do reprimido que não podem ocorrer na vigília. Então, aqui, Freud trata mais assim a fundo sobre isso na interpretação dos sonhos. Então, tudo aquilo que durante a vigília, durante estarmos acordados, durante o momento consciente não vem à tona, os sonhos se permitem que essas coisas venham. Mas não vem de uma forma clara. Ela vem de uma maneira que a gente aceite melhor, vamos dizer assim. Ela não vem muito clara dentro dos sonhos. E aí muitas vezes a gente acha que os sonhos são confusos, sem pé nem cabeça, mas os conteúdos estão ali embaralhados. A partir disso, ele é apenas uma forma de pensamento, uma transformação no material de pensamento pré-consciente mediante o trabalho do sonho e suas condições. Nossa terminologia das neuroses não é aplicável ao reprimido. Esse não pode ser chamado de histérico, obsessivo ou paranoico. Já a outra parte do material que é sujeito à formação do sonho, os pensamentos pré-conscientes, pode ser normal ou ter o caráter de qualquer neurose. Os pensamentos pré-conscientes podem ser resultado de todos aqueles processos patogênicos em que divisamos a essência de uma neurose. Não vemos motivo porque toda ideia patológica assim não deveria ser transformada num sonho. Aí ele fala aqui: logo, um sonho pode corresponder a uma fantasia histérica, uma ideia obsessiva, um delírio, ou seja, revelar-se como tal na interpretação. Pela nossa observação de dois paranoicos, o sonho de um é normal, enquanto o indivíduo sofre de um acesso, e o do outro tem um conteúdo paranoico, enquanto o indivíduo zomba de suas ideias delirantes. Portanto, nos dois casos, o sonho acolheu o que então fora repelido na vida desperta. Mas isso também não é necessariamente a regra. Então, aqui, Freud fala sobre essas observações de sonhos, né? Enquanto um manifestou esse acesso dos seus conteúdos paranoicos, e aí ele reprime tudo aquilo de uma forma de zombar com suas ideias delirantes. Tudo aquilo que é reprimido nessa vida desperta, nessa vida consciente, foi manifestado dentro desse inconsciente do sonho. Mas aí Freud fala que isso também não é necessariamente a regra de acontecer. E aí ele segue falando agora sobre a homossexualidade, nesse trabalho aqui. Homossexualidade. O reconhecimento do fator orgânico da homossexualidade não nos dispensa da obrigação de estudar os processos psíquicos na sua gênese, então lá na sua origem, né? O processo típico já verificado em inúmeros casos consiste em que, alguns anos após o fim da puberdade, o adolescente que até então se fixava fortemente na mãe, realiza uma mudança, identifica-se com a mãe e busca objetos amorosos em que possa reencontrar a si mesmo, que gostaria de amar como a mãe o amou. Característica deste processo é que, normalmente, por muitos anos, uma condição necessária do amor será que os objetos masculinos têm que ter a idade em que nele ocorreu a transformação. Tomamos conhecimento de vários fatores que provavelmente contribuem em graus diferentes para esse resultado. Então, aqui, Freud falando sobre essa questão da homossexualidade, interessante que mais pra frente ele fala sobre a inversão de sentimentos, né? Então, também uma questão projetiva. Quando a gente fala que odeia muito certa coisa, que às vezes por trás daquele ódio todo está um amor. Então, ele fala do ser tão odiado, aqui nessa questão da homossexualidade, o homem,
E aí a inversão que na verdade não é o ser odiado, e sim o ser amado. Aqui ele inicialmente fala sobre essa condição de a proximidade com a mãe e depois tentar procurar alguém parecido com aquilo que a mãe desejaria. Nessa questão homossexual, a gente lembra lá da questão do complexo edipiano, né? Então, depois que acontece toda a questão edipiana ali entre pais e filhos, o menino com sua mãe, né? O menino, entre aspas, desejando essa mãe, esse pai castrando esse filho que não pode efetivamente realizar, né? Então, Freud vem com essa história para que a gente entenda, vem com essa historinha, essa metáfora de tudo isso, dessa formação sexual. E aí vem esse pai, esse nome do pai, pra castrar, pra dar limites. E esse menino, então, tem que, vai lá buscar a sua mulher, a sua, né, seu objeto de desejo parecido com essa mãe, que depois ele vai buscar e projetar em outros seres, em outras mulheres, essa mãe que ele buscava, que ele não pode realizar a fundo esse desejo. E aqui nós temos o inverso, né, essa questão de buscar alguém do mesmo sexo para a realização desse desejo. Aí ele continua aqui. Primeiro, a fixação na mãe, que dificulta a passagem para um outro objeto feminino. A identificação com a mãe resulta desse vínculo de um objeto e possibilita ao mesmo tempo que o filho permaneça em determinado sentido fiel a esse primeiro objeto. Então ele está tão linkado com a mãe, ele está tão simbiótico com essa mãe, que ele não pode buscar um ser lá fora para se realizar, porque ele vai ver a outra também como mãe. Eu entendi mais ou menos dessa forma. E às vezes acontece esses conflitos numa relação heterossexual também, quando o homem projeta muito uma mãe nessa sua companheira. Então ele quer que ela cuide dele, que ela corte a comidinha dele. A gente vê muito isso nas relações heterossexuais. E aí, voltando à questão do ciúme, acontece o quê? As infidelidades. Porque ele não consegue, não vai realizar, de certa forma, as suas relações sexuais com essa mulher, porque ele vê nela uma mãe, entre aspas, e aí ele não justificando a infidelidade, nada disso. Mas há esse contraponto de que a infidelidade está ali para ser um suporte, porque ele não vê essa mulher como sua esposa, sua companheira, mas como sua mãe que está ali cuidando dele. Acontece isso nas relações heterossexuais. E aqui, ele explicando sobre essa fixação do menino com a mãe, vai dificultar essa passagem para um outro objeto feminino. Então, ele permanece fiel a esse primeiro objeto. Aí ele segue. Depois a tendência à escolha narcísica de objeto, que geralmente está mais próxima e é facilmente realizável do que o direcionamento para outro sexo. Busco alguém que minha mãe ama tanto quanto eu. Busco alguém igual a mim. Outro menino. Por trás desse fator se acha um outro de intensidade particular, ou talvez coincida com ele. A elevada estigma do órgão masculino e incapacidade de abdicar de sua presença no objeto amoroso. A pouca estima pela mulher, a aversão e até mesmo horror a ela procede geralmente da descoberta feita bastante cedo de que a mulher não possui pênis. Então aqui está a questão do falo. Então, ela não tem o falo, ela não tem isso que é tão idealizado. Então, por conta disso, eu tenho aversão. Mais tarde, também vimos como poderoso motivo para a escolha homossexual de objeto a consideração pelo pai ou o medo dele, pois a renúncia à mulher tem a significação de que se foge à competição com ele, ou com todos os indivíduos do sexo masculino que o substituam. Voltando à questão edipiana. Quando há questão edipiana do menino se apaixonar por essa mãe e vir um pai, e aí ambos se tornam rivais, há um conflito, e o pai faz a castração de que esta mãe é minha, vai procurar você a sua mulher, né? Esta mulher é minha, procure você a sua. Aqui, por uma adoração ao pai ou por uma aversão ao pai, né? Ambas as situações, não existe esse conflito, não há esse conflito por conta desse objeto amoroso que seria a mulher, a mãe. E aí ele não vai competir com outros indivíduos do mesmo sexo porque ele não está projetando o sexo oposto ali nessa sua escolha. Os dois últimos motivos, a insistência em que haja o pênis e o afastamento, podem ser juntados ao complexo de castração. Apego à mãe, narcisismo, medo da castração. Esses fatores, de modo algum específico, aliás,
encontramos até aqui na etiologia psíquica da homossexualidade, e a eles se agregaram também a influência da sedução, que causa uma fixação prematura da libido, e do fator orgânico, que favorece o papel passivo na vida amorosa. Nós nunca acreditamos, porém, que essa análise da gênese da homossexualidade fosse completa. Hoje eu posso indicar um novo mecanismo que leva à escolha homossexual do objeto, embora não consiga dizer até onde vai esse papel na configuração da homossexualidade extrema, manifesta e exclusiva. A observação me fez atentar para alguns casos em que haviam surgido na primeira infância impulsos de ciúme, particularmente fortes, oriundos do complexo materno, dirigido contra rivais, geralmente irmãos mais velhos. Esse ciúme levou a atitudes bastante hostis e agressivas em relação aos irmãos, que podiam chegar até o desejo de morte, mas que cederam durante o desenvolvimento, sob o influxo da educação e também, certamente, pela contínua impotência desses impulsos. Houve a repressão deles, uma transformação afetiva, de maneira que os antigos rivais se tornaram os primeiros objetos amorosos homossexuais. Palavras de Freud aqui, então, de que pode ter havido ali esse conflito, de que há fixação do menino pela mãe, e aí há rivais, e aí ele fala sobre os irmãos mais velhos, por exemplo, ou mesmo o pai como rival. E aí esse ódio se torna o quê? Um afeto amoroso para esses seres do mesmo sexo. Uma tal solução para o apego à mãe mostra várias relações interessantes com outros processos que conhecemos. Primeiro, é a contrapartida cabal do desenvolvimento da paranoia persecutória, em que as pessoas primeiramente amadas se tornam os perseguidores odiados, enquanto aqui os rivais odiados vão se transformar depois em quê? Em objetos amorosos. Além disso, representa uma exageração do processo que, segundo a minha concepção, leva à gênese individual dos instintos sociais. Tanto aqui como ali, há inicialmente impulsos de ciúme e hostilidade, que não podem obter satisfação, e os sentimentos de identificação afetuosos sociais aparecem como formações reativas contra os impulsos agressivos reprimidos. Então, aqui bem interessante que Freud fala sobre essa questão que segundo minha concepção, leva a gênese individual dos instintos sociais. Então, Freud, mais aqui o Donald Winnicott com o falso self, né? Não tem como lembrar do falso self, sobre essa questão de formações reativas contra impulsos raivosos, impulsos agressivos que são reprimidos, porque diante dos aspectos sociais nós temos que nos portar de uma forma comportadinha, né? Bonitinha e todo mundo se tolerando. Então, tanto aqui como ali, há inicialmente impulsos de ciúme e hostilidade, que não podem obter satisfação. E os sentimentos de identificação afetuosos sociais vão aparecer como formações reativas contra esses impulsos agressivos reprimidos. Então, eu tenho impulsos de agressão, mas eu me identifico afetuosamente, socialmente, para viver bem em sociedade, né? Esse novo mecanismo da escolha homossexual de objeto, a origem na rivalidade superada e na tendência reprimida à agressão, vai misturar-se em alguns casos as condições típicas que já conhecemos. Não é raro ouvirmos de um homossexual que a mudança ocorreu depois que a mãe elogiou e destacou como modelo outro menino. Assim foi estimulada a tendência à escolha narcísica de objeto. E após uma breve fase de ciúme intenso, o rival se tornou um objeto de amor. Ele é um ser que a minha mãe olha, que a minha mãe deseja, um ser adorado, um ser que ela quer. E ali a gente lembra de novo do nome do pai, né? E tudo aquilo que tira minha mãe de perto de mim, que tira a atenção da minha mãe, e aí a minha mãe dá essa atenção para esse pai, ou tem esses outros irmãos, ou tem, enfim, outro rival. Então eu tenho um ódio por ele, porque ele afasta a minha mãe de mim. E depois esse ódio se transforma em um objeto de amor, uma questão narcísica de me parecer com ele, né? E se torna aí um objeto amoroso. Fora isso, no entanto, o novo mecanismo se distingue pelo fato de nele a transformação acontecer num período bem anterior e a identificação com a mãe passar pelo segundo plano. E também, nos casos por mim observados, ele levou apenas a posturas homossexuais que não excluíam a heterossexualidade e não envolviam o horror feminino, horror à mulher. Sabe-se que um bom número de indivíduos homossexuais
se caracteriza por um particular desenvolvimento dos impulsos instintuais sociais e pela dedicação ao interesse da comunidade. Somos tentados a oferecer a seguinte explicação teórica para isso. Um homem que vê possíveis objetos amorosos em outros homens se comportará em relação à comunidade dos homens diferentemente de outro, que enxerga nos homens, antes de tudo, rivais no tocante à mulher. Mas cabe lembrar que também no amor homossexual também há o quê? Ciúme, rivalidade, não há racionalidade nesse ciúme também, há ciúme projetivo, delirante nas relações homossexuais também. E que a comunidade dos homens também inclui esses possíveis rivais. Há rivais dentro desses relacionamentos homossexuais também. No entanto, mesmo sem considerar essa fundamentação especulativa, o fato de a escolha homossexual de objeto não raro se originar de uma precoce superação da rivalidade com os homens não pode deixar de ter importância para o nexo entre homossexualidade e sentimento social. Lembrando daquela agressividade reprimida ali que Freud falou anteriormente, para se manter no contexto social. Na perspectiva psicanalítica, estamos habituados, então Freud finaliza esse trabalho falando que, na perspectiva psicanalítica, estamos habituados a ver os sentimentos sociais como sublimações de posturas homossexuais ante os objetos. Nos homossexuais, com interesse social marcante, os sentimentos sociais não teriam logrado se desligar totalmente da escolha objetal. Interessante essa finalização do trabalho do Freud. E aqui tem um vídeo que eu vi do Christian Dunker falando sobre este trabalho, e ele fala sobre um outro tipo de ciúme, o quarto tipo de ciúme ali, que seria um ciúme induzido por uma quarta pessoa. Porque dentro dessas situações de ciúme, nós temos uma triangulação também, né? Há um triângulo amoroso. Então, tem um casal e tem esse terceiro que está ali gerando esse conflito, esse ciúme. E dentro desse outro tipo de ciúme que o Christian Dunker fala no vídeo, ele fala de um quarto que induz. E aí ele fala sobre o exemplo do livro do Otelo, de Shakespeare, e do Dom Casmurro, do Machado de Assis. Então, tem a relação ali entre o casal, vem esse outro para induzir que exista um terceiro na cabeça daquele ciumento, né? E aí tem a relação do Otelo ali, que com a sua Desdémona ali na história e tal, e aí alguém fica ali buzinando, olha, porque eu acho que é fulano, porque havia dentro dessa história do Otelo um desejo ali, uma raiva, um ciúme, um desejo de destruição pelo outro e tal. Então, é interessante que Christian Dunker traz esse quarto tipo de ciúme também. Quando há um outro que induz, esse que já tá ali, como é que é? Já tá na beirada pra se jogar, o outro vai ali e empurra, né? Já tem uma tendência a ter o ciúme e tem alguém ali, ó, apimentando ainda mais essa relação ciumenta, né? Apimentando ainda mais esse imaginário. Finalizo então assim esse estudo, espero que vocês tenham gostado. Vou deixar certinho o título desse estudo do Freud, o ano aqui, em que livro que vocês encontram. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!